Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1987, envolve uma jovem que simplesmente desapareceu. A polícia não sabia dar uma explicação para esse caso, até que finalmente, alguns anos depois, foi resolvido. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Carrie Lynn Nixon. Carrie Lynn Nixon nasceu no dia 2 de maio de 1971 e morava com a sua família em Sable Forks, Nova York, com uma população de mais ou menos 3.000 habitantes. Localizado nas sombras das montanhas Adirondack, em Nova York, Sable Forks é uma comunidade amigável e voltada para se criar uma família. Por lá, a maioria das pessoas se conhecem e crimes violentos são extremamente raros. Em 1987, Carrie estava com 16 anos. Ela era uma aluna acima da média e arremessadora do time de softball do colégio. Ela era uma cantora muito talentosa e sonhava em ser escritora. Carrie era o tipo de garota que não arrumava problemas. Na noite de 22 de junho de 1987, mais ou menos 9h30 da noite, seu pai, chamado Gary, pediu que ela fosse até um mercadinho que tinha próximo ali, levava alguns poucos minutos para ela fazer algumas compras de algumas coisas que estavam faltando em casa. Então, ela saiu de casa, andou por aquelas ruas que ela conhecia desde sempre, já que ela nasceu naquele local, ela foi criada lá, então ela conhecia muitas pessoas, conhecia muito bem as ruas. Ela foi lá, fez as suas compras e mais ou menos uns 20 minutos depois, não muito mais do que isso, ela começou o caminho para retornar para casa. Ela viu algumas pessoas na rua, cumprimentou alguns de seus amigos e seguiu em direção à sua casa. Mais ou menos uns 5 minutos depois, naquela mesma rua onde ela tinha passado, um grupo de meninos também passou pela rua, mas a rua estava vazia e não tinha nenhum sinal da Carrie. De alguma forma, nos 5 minutos entre 10h05 a 10h10 da noite, e em apenas 220 metros de sua casa, Carrie desapareceu. Quando ela não voltou para casa, sua mãe Kate sabia que alguma coisa tinha acontecido. Carrie nasceu por aquelas ruas, ela as conhecia muito bem, com certeza algo terrível aconteceu naquela noite em poucos minutos. Depois que Carrie foi dada como desaparecida, as autoridades iniciaram uma grande busca aérea e terrestre na área de aproximadamente 80 quilômetros ao redor de Sable Forks. Muitos voluntários do Corpo de Bombeiros local e da base da Força Aérea vieram ajudar nas buscas. As autoridades realizaram várias buscas e seguiram centenas de pistas. Apesar disso, nenhum vestígio de Carrie foi encontrado. O capitão Robert Lee, da polícia do estado de Nova York, disse que era como se ela tivesse saído da face da terra. De acordo com o investigador Richard Sypek, da polícia do estado de Nova York, Carrie escreveu várias cartas a um amigo. Nessas cartas, ela indicou que gostaria de morar no Havaí, na Flórida ou na Califórnia. Ela declarou pelo menos 2 vezes na carta que queria deixar a sua cidade quando fizesse 18 anos. Ele suspeitou se ela poderia ter decidido fugir naquela noite. Mas o capitão Robert teorizou que Carrie foi sequestrada. Quando ela desapareceu, ela estava vestindo uma calça de moletom marrom, sapatos baixos brancos, uma camisa amarela de manga comprida com listras azuis nas mangas e uma jaqueta jeans. Gary deu a ela $20 para comprar as coisas que faltavam para casa. Ela foi ao mercado por ele, pagou $3 pelas coisas e saiu com as compras. O capitão disse que se ela tivesse a intenção de fugir naquela noite, com certeza ela não teria feito nada disso, até porque não fazia o menor sentido ela fugir e levar as compras.
Ele acredita que ela teria se vestido melhor também e levado consigo o dinheiro que ela tinha guardado no quarto. O capitão tinha praticamente certeza de que a jovem foi vítima de um sequestro. Havia outras evidências de que Carrie não tinha fugido. Ela era próxima de sua família, eles sempre estavam juntos, se divertiam juntos, gostavam de ir ao boliche, então mostrava que ela tinha uma ótima relação com a sua família. Gary tinha 100% de certeza de que ela não fugiu. Ele acreditava que alguém parou ao lado dela enquanto ela voltava para casa naquela noite, talvez oferecendo uma carona. Ele não tinha certeza se ela conhecia a pessoa ou não, mas de alguma forma ou de outra, ele acreditava que alguém a sequestrou naquela noite. No inverno americano de 1987, a investigação chegou a um beco sem saída. Alguns acreditavam que a garota simplesmente fugiu para começar uma nova vida e já outros tinham certeza de que ela foi sequestrada. Mas não havia pistas que confirmassem o sequestro. Mas em novembro, a polícia do estado de Nova York recebeu uma carta de um escritor anônimo de Flint, Michigan. A carta dizia: procure por Carrie Lynn Nixon na área de Utahville, na Carolina do Sul. Apesar da natureza estranha dessa carta, a família dela viajou até essa tal cidade que esse escritor misterioso disse que ela estava. Eles cobriram a pequena cidade com panfletos. Eles ficaram tão surpresos quanto a polícia quando o morador local se lembrou de ter falado com uma jovem de 16 anos que timidamente se identificou como Carrie. O nome da testemunha que diz ter falado com Carrie era Shirley Campbell, uma residente de Utahville. Ela tinha visto a foto de Carrie em um dos panfletos que foram colocados pela família e imediatamente a reconheceu. Ela disse que tinha se encontrado com a garota mais ou menos 3 semanas antes. Seu cabelo e brincos eram os mesmos da foto. Mas o mais importante, o nome dela era o mesmo da garota com quem ela conversou. De acordo com o chefe da polícia de Utahville, vários moradores da cidade disseram ter visto Carrie naquele local. Nesse momento, todos tiveram a esperança de que Carrie ainda estava viva. Shirley não conseguiu se lembrar de muitos detalhes do seu avistamento. Então, a pedido da polícia do estado de Nova York, ela foi submetida à hipnose. Eles esperavam que a sua memória pudesse ser estimulada para ver se ela conseguia mais informações. O hipnotizador pediu que ela voltasse ao dia em que ela viu a garota. Ela lembrou que era um dia quente. Uma garotinha ruiva se aproximou dela e pediu que ela conhecesse uma de suas novas amigas, que ela identificou como Carrie. Shirley perguntou de onde ela era e ela disse que era de Nova York. Shirley perguntou se ela estava aqui para ficar e ela disse que sim. Em seguida, o hipnotizador pediu a Shirley para descrever Carrie. Ela disse que ela tinha cabelos longos e castanhos. Ela perguntou aonde essa garota estava hospedada e ela respondeu: do outro lado do lago. Carrie parecia tímida, sem vontade de conversar muito além do seu nome. Shirley pediu que ela repetisse seu nome e ela disse novamente. Shirley disse a ela: Carrie Lynn Nixon. Esse é um nome muito bonito. Shirley então se afastou das duas garotas. Ela trabalhou por cerca de 4 anos e meio em um programa em que alguns de seus clientes eram fugitivos. Isso permitiu que ela percebesse o comportamento de algumas pessoas, como a maneira como Carrie evitou suas perguntas. Ela acreditava que Carrie era uma fugitiva. Após a sessão, as autoridades investigaram as circunstâncias do avistamento dela. Eles encontraram a garota que supostamente estava com Carrie, mas ficaram desapontados ao descobrir que ela sofria de um lapso de memória e não conseguia se lembrar do dia em que esteve com Carrie. Depois de não conseguir encontrar nenhum outro avistamento confirmado dela, a investigação, infelizmente, mais uma vez, chegou a um beco sem saída. Desde que ela desapareceu, a polícia investigou 70 avistamentos, realizou mais de 1.500 entrevistas e examinou mais de 200 corpos não identificados. Nesse momento, sua família só queria saber se Carrie estava bem. E se ela optou por começar uma nova vida, ela teria o apoio de sua família. Shirley tinha 100% de certeza de que conversou com Carrie naquele dia. À medida que os anos e a investigação se arrastavam, Gary e Kate começaram a perder as esperanças de encontrar sua filha. Mas tudo isso mudou em março de 1990, quando amigos da família assistiam a um vídeo de um show popular do grupo musical New Kids on the Block. Em 5 de junho de 89, eles filmaram seu show Hangin' Tough Live, em Los Angeles, Califórnia. Entre a multidão de fãs adolescentes, os amigos viram um rosto familiar. Uma garota que eles acreditavam ser Carrie.
Eles imediatamente mostraram o vídeo para Gary e Kate. Eles não podiam acreditar o quanto a garota era parecida com ela. Eles continuavam rebobinando e repetindo o vídeo várias e várias vezes. Eles estavam felizes porque nunca tinham a esperança de que ela estivesse viva, e agora parecia que as coisas tinham mudado. Kate disse que não estava 100% convencida, mas disse que a garota realmente era muito parecida com a sua filha. Quando o investigador viu a fita, ele reparou na garota imediatamente na primeira vez que ele passou pela fita. Era óbvio que para ele, ela se parecia com Carrie. Uma fotografia com detalhes aprimorados foi feita a partir da fita de vídeo e comparada com uma foto de Carrie, tirada poucas semanas antes dela desaparecer. O investigador notou semelhanças, incluindo comprimento e cor do cabelo, formato do rosto, queixo e boca. Especificamente, ela tinha vários brincos na orelha direita. Carrie era conhecida por ter 4 na orelha direita e 2 na esquerda. A foto aprimorada convenceu ainda mais os pais de que a garota poderia ser Carrie. Os membros do New Kids on the Block não reconheceram a garota na multidão, já que o local estava lotado. Mas, depois de ouvir a história de Carrie, eles queriam fazer um apelo pessoal e pediram ajuda ao programa Unsolved Mysteries, que levava casos não resolvidos e era exibido na TV. Jonathan Knight, um dos integrantes do New Kids on the Block, pediu que, se ela estivesse assistindo o programa, que chamasse a polícia e explicasse sua situação. Seu irmão, Jordan, pediu aos telespectadores que pudessem tê-la visto no show que falassem com a polícia. Kate disse que eles precisavam encontrar a garota do vídeo para ver se era Kate, e se não fosse, eles poderiam fazer outra coisa para tentar encontrá-la. Mais uma vez, a família disse que amava Carrie e que a estavam esperando em casa. Em novembro de 1990, os investigadores localizaram a garota do vídeo, viva e morando na Califórnia. Mas, infelizmente, ela não era Carrie. Seu nome era Lynette Melanchol. Ela foi entrevistada em um programa e conversaram com ela sobre o caso. Esse caso continuou a frustrar a polícia de Old Sable Forks por quase 7 anos. Em janeiro de 94, porém, eles finalmente tiveram uma chance, quando Robert Anthony Jones, de 29 anos, foi identificado como suspeito. Ele foi preso por 4 assaltos a banco cometidos no nordeste de Nova York e Maine, entre 87 a 93. Em setembro de 93, ele se confessou culpado dos roubos, bem como da acusação de porte de arma de fogo. Em dezembro, ele foi condenado a 15 anos de prisão federal. Ao ser questionado por outros roubos, a esposa dele, Teresa, disse à polícia que ele confessou ter matado Carrie. Pouco depois, ela se declarou culpada de ajudar em um dos roubos. Naquele roubo, ela dirigiu o carro de fuga e, por incrível que pareça, seus filhos, que eram pequenos na época, estavam no carro. Enquanto aguardava a sentença, ela convenceu seu marido a confessar à polícia. Ele concordou em fazê-lo, em um esforço para conseguir uma sentença mais leve para ela. Em janeiro de 94, seus advogados contataram as autoridades e disseram que ele tinha informações sobre o caso. Na época do desaparecimento de Carrie, Robert Jones tinha 23 anos e morava no Maine com Teresa e seus filhos. Na semana em que Carrie desapareceu, ele voltou para sua cidade natal, Old Sable Forks, para uma visita de uma semana. Ele disse à polícia que na noite de 22 de junho de 87, ele a viu saindo do mercado. Ele a seguiu e a forçou a entrar em seu carro sob a mira de uma arma. Ele então a levou para uma cabana remota de seus pais em Nova York, onde abusou dela sexualmente por várias horas. Ele tentou estrangulá-la, mas quando ele não conseguiu, ele atirou em seu peito. Ele a enterrou em uma área arborizada perto da cabana na manhã seguinte. Mais tarde, ele voltou para a área de Old Sable Forks, onde se estabeleceu com sua família. Em 28 de janeiro de 94, Robert levou os policiais à Cova Rasa, onde recuperaram os restos mortais de Carrie. Eles também encontraram suas roupas, sapatos e mantimentos que ela havia comprado naquela noite. A sepultura estava a apenas alguns quilômetros de sua casa. Em fevereiro, ele se declarou culpado de sequestro em primeiro grau, estupro em primeiro grau e assassinato em segundo grau em relação ao caso dela. Como parte de seu acordo judicial, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 18 anos a serem cumpridos e depois tendo a oportunidade de pedir a liberdade condicional. Teresa recebeu 2 anos de liberdade condicional por seu papel nos roubos. Ela e Robert Jones mais tarde se divorciaram. Depois de cumprir sua pena na prisão federal pelos roubos, ele foi transferido para a prisão estadual em 2005.
Atualmente ele está em uma prisão em Nova York. Com base em seu acordo judicial, ele obteve sua primeira audiência de liberdade condicional em setembro de 2011. Os residentes de Old Sable Forks embarcaram em uma campanha para escrever cartas ao Conselho de Liberdade Condicional, opondo-se à sua libertação. Durante a audiência, ele afirmou que a sequestrou e matou Carrie porque estava chateado porque Teresa o tinha traído. Ele disse que escondeu o corpo dela porque estava com medo. Ele também afirmou que cometeu os roubos na esperança de ser pego e finalmente poder confessar tudo o que ele fez. Seu pedido de liberdade condicional foi negado. Todos os pedidos subsequentes também foram negados. Ele será elegível para a liberdade condicional em agosto de 2023. Em 2018, ele tentou apelar de sua condenação. O Tribunal do Estado de Nova York rejeitou seu recurso. Gary e Kate mais tarde estabeleceram um fundo de bolsa de estudos em homenagem a Carrie. Infelizmente, em 3 de dezembro de 2007, seu irmão Jonathan faleceu aos 29 anos, após uma batalha de 1 ano contra a esclerose lateral amiotrófica. Ele deixou uma filha, que se chamava Carrie Lynn Nixon, em homenagem à sua irmã. Em 28 de agosto de 2011, Gary faleceu aos 63 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente percebeu depois da confissão do Robert e que em nenhum momento a Carrie foi vista. Então, todos aqueles avistamentos naquela cidade na Carolina do Sul, com aquela moça, Shirley, dizendo que viu ela, falou com ela, então provavelmente era outra pessoa que era parecida com ela. Teve o caso também da garota, muito parecida, que apareceu no show do New Kids on the Block. Então parecia em vários momentos que a jovem ainda estava viva, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.